E agora vamos tratar de corrente elétrica. Já todos ouvimos falar de corrente. O que é que se passa, por exemplo, ao longo de um tubo condutor em que eu tenho um movimento de cargas elétricas. Por exemplo, com uma dada velocidade V da carga elétrica. E ela vai passar por uma superfície. Esta superfície interna do condutor, que eu vou chamar S. Então, que movimento de cargas é este para originar corrente elétrica? Mesmo em eletrostática, que é o que nós temos vindo a tratar até agora, existe um movimento de cargas. Por exemplo, se eu tiver um condutor deste tipo e ele estiver eletrizado em volume, tenho cargas ao longo de todo o condutor, uma distribuição contínua de cargas, e estas cargas, como existe temperatura, assumindo que a temperatura é diferente de zero no meu condutor, elas vão se mover, porque no fundo, temperatura não é mais do que a energia cinética destas partículas. Então elas vão se mover para cima, para baixo, para a esquerda e para a direita, todas num movimento desorganizado. E se eu for fazer a média da velocidade térmica, e eu ponho entre estes dois traços, que é para dizer a média, ou seja, em média, o que é que elas fazem? Andam para cima e para baixo, todas no movimento desorganizado, então em média a velocidade delas é zero. É mais ou menos isotrópica a maneira como elas se mexem. Mas não é essa velocidade que eu quero arranjar. A velocidade que eu quero é um movimento organizado de cargas. Só com um movimento organizado é que eu tenho corrente elétrica. Quando é que eu tenho um movimento organizado? Chamo V organizado quando existe uma diferença de potencial. Se existir uma diferença de potencial, por exemplo, entre estes dois pontos, eu tiver uma bateria, nós depois já vamos ver este tipo de símbolos, que são baterias ou são pilhas, mas aqui serve só para induzir um potencial elétrico que eu vou chamar ΔV. Então a minha carga elétrica vai sentir um potencial, uma diferença de potencial, sofre um campo elétrico e vai se mover. E que cargas é que se vão mover? Serão os protões ou os eletrões? E pela teoria que nós sabemos dos metais, em termos de metais, o que eles têm são eletrões livres. Ou seja, o eletrão já não pertence a um só átomo. Dentro de um metal, se eu tiver um metal deste género, tenho os núcleos todos, com protões e neutrões, e tenho eletrões a circundar estes núcleos com um movimento que já existia, um movimento térmico, mas agora com corrente vai existir um movimento organizado destes eletrões livres. Então, como é que eu descrevo este movimento organizado? Então, primeiro, sei que vai haver uma variação de carga. Se eu estiver a analisar num dado local, vai passar uma dada corrente elétrica num dado período de tempo. Ou seja, na minha superfície, se eu contar num dado tempo, por exemplo, 1 segundo, quanta carga é que por ali passa? Então, a definição de corrente elétrica, que eu chamo I, é igual à quantidade de carga que passa por unidade de tempo, ou seja, é a derivada da carga em relação ao tempo. Tal como a velocidade é a variação da posição em relação ao tempo, a intensidade é a variação de carga em ordem ao tempo. Então, com esta definição, vamos agora arranjar outra definição que serve mesmo para eletromagnetismo, que é a definição de vetor densidade de corrente. Esta definição de intensidade é uma definição simples, podemos trabalhar com ela, ver onde é que chegamos, mas fica uma teoria muito mais completa se eu utilizar este vetor densidade de corrente. E ele é definido, lá estão os três sinais de igual para dizer que define-se como a densidade de carga em volume vezes a velocidade. E é a velocidade organizada das minhas cargas. Então, este é o vetor densidade de corrente. E agora, como é que o vetor densidade de corrente se relaciona com a corrente?
Bem, ele já tem o nome de densidade corrente. Mas vamos provar mesmo que é uma densidade. O que é que acontece no meu tubo? Eu tenho cargas, por exemplo, com uma velocidade v para este lado, e o vetor j vai ser na mesma direção da velocidade. Mas tem sentido contrário. Porque a densidade de carga é menor que zero. Como a densidade de carga é a carga que eu tenho por unidade de volume, a carga é menor que zero. E o volume é sempre positivo. Então vou ter sentidos opostos, vão ser simétricos. E agora vou caracterizar o que é que se passa num dado volume. Já que estou a trabalhar com volumes, o que é que se passa num dado volume? Então vou desenhar aqui um volume, por exemplo, uma caixa deste género. Uma caixa. E tenho a minha superfície S, que eu chamo aqui. E como é que eu caracterizo esta superfície? Vou dizer que ela tem uma normal. Ou seja, ela define o vetor normal à superfície. Com este vetor normal eu já sei tudo sobre a superfície. E este volume é o volume das cargas que andaram com uma dada velocidade v. Então, se v é dx dt, então o comprimento que elas andaram, o dx, vai ser igual a v dt. É só passar o dt para o outro lado. E o dx é o comprimento que elas andaram. E aqui tem a superfície S. Então, quanto é que é o volume deste aqui? Quanto é que é o volume? Pronto. O volume vai ser superfície vezes dx. E superfície vezes dx podemos pôr superfície vezes velocidade vezes dt. Pronto. Tenho o meu volume caracterizado em termos da superfície, da velocidade das cargas e do tempo que elas demoraram a percorrer. E agora? Então, sei qual vai ser o volume que elas andam por unidade de tempo. O volume que elas andam por unidade de tempo é igual à velocidade vezes a superfície. Só que velocidade é esta? Tem que ser a velocidade apenas em x, esta velocidade horizontal. Tem que ser apenas a velocidade que vai de encontro à normal. Ou seja, vai ser a velocidade que vai de encontro à minha superfície que entra na componente normal. Ou seja, isto tem que ser a velocidade interna com a normal para dar apenas a velocidade em x vezes a superfície. E se eu tiver uma superfície um pouco mais estranha e uma velocidade que varia com a superfície, o que é que eu vou ter? Vou ter um integral. Tenho que fazer um integral para achar esta componente aqui. Ou seja, o volume que ele anda por unidade de tempo é igual ao integral de v interno de n ds. Pronto. E esta é uma das equações mais utilizadas em física, que a partir dela podemos deduzir a equação da continuidade, mas ela tem interesse para nós porque existe aqui este vetor velocidade. Este vetor velocidade nós podemos relacionar com o j. E esta quantidade aqui, v interno de mds, chamamos o fluxo de velocidade. Fluxo de velocidade. Então, que fluxo é que eu vou fazer? Vou fazer o fluxo do j. Quanto é que será j interno de n ds? Quanto é que será o fluxo do meu vetor de densidade corrente? Vai ser igual a... O j é igual a ρ v interno de n ds. O j é igual a ρv. E ρ, qual era a definição de densidade de carga? Densidade de carga é igual à carga que existe por unidade de volume. Ou seja, eu posso dizer que isto é igual à quantidade de carga por unidade de volume vezes, e agora a velocidade, já sei que é dx vezes a dividir por dt, ou seja, dx dt é a velocidade,
E já não ponho interno de n, porque a velocidade em n é apenas em x, que é dx dt, vezes ds. Então quanto é que é dx vezes ds? Dx vezes ds não é mais do que o volume, que é o comprimento, este aqui, comprimento aqui, vezes a superfície. Então chego que isto é o integral, corto os integrais, isto tenho o ddt em baixo, o integral da carga. Mas o integral dq, tenho aqui o integral de 1, o integral da carga é apenas a carga, ou seja, ficou integral de dq dt. Então, o que é o dq dt? Isso já sabemos, não é mais do que a intensidade. Então, cheguei à relação que a intensidade é igual ao fluxo do J. E isto é a definição de uma densidade. A definição de uma densidade é tal que o fluxo dela é igual ao que nós temos. Ou seja, esta é uma das relações também que vamos usar muito. Uma última relação que também vamos usar é a equação da continuidade da corrente elétrica. Só escrever aqui as últimas definições que nós temos para relembrar: o vetor densidade de corrente é igual à densidade de carga vezes a velocidade. Pronto, e estas foram as três equações da corrente elétrica que deduzimos até agora. Falta apenas a equação da continuidade. Como é que nós chegamos à equação da continuidade? Se eu tenho o meu volume, com uma dada superfície S, o que eu tenho aqui é uma superfície com cargas aqui no interior. Então, o fluxo do J ao longo dessa superfície vai ser igual a menos as cargas interiores a dividir por unidade de tempo. Este menos intervém aqui porque as cargas sabemos que vão ser negativas, são os elétrons que se estão a mover. Então, da mesma maneira, quanto é que é dq? dq é igual a ρ dV, que é a definição de densidade de carga. Então isto fica menos derivada em relação ao tempo do integral de ρ dV. Porque eu aqui não tenho Q, que transformei o integral de ρ dV. E agora, para transformar este integral de volume, também do lado esquerdo a integral de volume, tenho em superfície, uso o teorema da divergência. Quanto é que é o fluxo do J por uma superfície fechada? Vai ser igual ao integral de volume da divergência do J dV, que vai ser igual a menos. E agora, para passar a derivada lá para dentro, eu tenho que passar como derivada parcial. Porquê? Porque o meu volume pode variar no tempo, então eu apenas quero derivar este ρ que está aqui. Esta noção de passar a derivada lá para dentro é a regra de Leibniz, que depois também vamos falar noutro vídeo. Isto é igual a menos o integral da derivada de ρ em relação ao tempo dV. Então chegamos a uma relação muito simples, em que usamos divergência e usamos integrais, mas os integrais podem ir à vida. Porque o integral, passando o dρ dt para o lado esquerdo, o integral da divergência do J mais dρ dt dV igual a zero, porque é tudo feito no mesmo volume. Então, se o integral é igual a zero, e eu estou a integrar numa superfície arbitrária, ou seja, podia ter feito uma superfície ainda maior, que este integral continuava a ser zero. Então não depende do integral. Ou seja, chega à equação da continuidade que a divergência do vetor de densidade de corrente mais a derivada da densidade de carga em relação ao tempo é igual a zero. E estas são as 4 equações mais importantes da corrente elétrica.